E aí, vamos mergulhar num capítulo da história em que um país inteiro, a gigantesca Rússia, literalmente explodiu. E olha, para a gente entender essa confusão toda, vamos a uma imagem bem do nosso dia a dia. Uma panela de pressão. Sabe, daquelas apitando, prestes a voar pelos ares? Essa é a história da Revolução Russa de 1917. Pode parecer meio estranho, né? Mas pensem comigo. O que acontece dentro de uma panela de pressão? O calor vai acumulando, o vapor aumenta a pressão mais e mais, e se a válvula de escape não funciona, o resultado a gente já sabe, é explosão na certa. Pois bem, a Rússia no começo do século XX era exatamente isso, uma panela fervendo de tensões com o governante, o czar, que em vez de aliviar a pressão, resolveu sentar em cima da tampa. Então, bora voltar no tempo. No nosso primeiro ato, vamos sentir o calor aumentando lá dentro dessa panela. Estamos numa Rússia de mais de 100 anos atrás, um lugar de contrastes absurdos, onde o chiado da pressão já estava ficando, bem, ensurdecedor. Vamos imaginar a cena. Enquanto boa parte da Europa já estava todo vapor com indústrias, parlamentos e tudo mais, a Rússia parecia estar presa no tempo, quase como na Idade Média. Era um império enorme, mas com uma base muito frágil. A maior parte do calor, da agitação, vinha de uma economia que dependia do campo. E a tampa dessa panela toda era controlada por uma única pessoa. E quem era essa pessoa? O Tsar, Nicolau II. E é muito importante a gente entender o que a palavra Tsar significava. Ele não era só um rei, não. Ele era visto como uma figura divina, sabe? Com poder absoluto e total. Não tinha um parlamento forte para limitar o poder dele. Não tinha constituição para dizer o que ele podia ou não fazer. Ele era a lei. Ele era a própria válvula da panela, mas se recusava a girá-la. E aqui está o principal ingrediente da nossa panela. Olhem só para este gráfico. 80%. Gente, é muita coisa. A grande, esmagadora maioria da população era de camponeses. E eles viviam numa miséria danada, trabalhando em terras que nem eram deles. Lá no topo, uma pequena elite de nobres e religiosos vivia no maior luxo. Essa desigualdade era a principal fonte de calor da panela. Agora, o mais interessante aqui é ver como cada grupo queria uma coisa diferente, e muitas vezes oposta. A burguesia, que era dona das fábricas e dos bancos, queria um governo mais moderno, parecido com o da Europa, para ter mais poder. Já o proletariado, os operários, o que eles queriam era o básico, melhores salários e condições de trabalho justas. E o campesinato, a imensa maioria, sonhava com uma coisa muito simples, a posse da terra que eles cultivavam. Todos esses desejos estavam fervendo juntos dentro da mesma panela. E o que acontece quando a gente joga mais lenha na fogueira? A pressão fica insuportável. A desastrosa derrota na guerra contra o Japão em 1905 foi o primeiro grande susto. Depois, a decisão de entrar na Primeira Guerra Mundial em 1914 foi como ligar o fogão no máximo. A guerra não trouxe glória nenhuma, só trouxe milhões de mortos, muita fome e um caos econômico que fez a panela toda tremer. E aqui, o momento crucial. Em 1905, um grupo de trabalhadores foi até o palácio do czar fazer um protesto pacífico, entregar um pedido. Eles ainda acreditavam que o czar era uma espécie de pai protetor do povo. E qual foi a resposta? Tiros. O Domingo Sangrento não foi só um massacre. Foi o dia em que a imagem do czar como pai do povo se quebrou em 1000 pedaços. Ele não era um protetor. Ele era o opressor. Bom, com a panela pitando no limite, o inevitável aconteceu. Chegamos em fevereiro de 1917 e a tampa voa pelos ares pela primeira vez. Mas essa primeira explosão, acreditem, não resolveu o problema. Na verdade, a história estava só começando. E tudo começou com elas, mulheres, muitas delas tecelãs, cansadas das filas enormes para conseguir um pouco de pão, simplesmente tomaram as ruas. O protesto delas foi a faísca que incendiou tudo. Logo virou uma greve geral. E aí veio o momento decisivo. Os soldados, que deveriam reprimir o povo, baixaram as armas e se juntaram à multidão. Era o fim. Sem o apoio do exército, o czar não era ninguém. Ele abdicou e 300 anos de poder da dinastia Romanov desmoronaram. Mas a queda do czar não trouxe a calmaria. Pelo contrário.
A Rússia ficou dividida num verdadeiro cabo de guerra. De um lado tinha o governo provisório, formado pela elite, pela burguesia, e do outro lado tínhamos os sovietes, que eram a voz do povo. E o problema é que eles queriam coisas completamente diferentes, principalmente sobre dois pontos: continuar ou não na guerra e fazer ou não a reforma agrária. E só para a gente entender direitinho o que eram esses sovietes, pensem neles como conselhos populares, assembleias onde os próprios trabalhadores, soldados e camponeses elegiam seus representantes para tomar as decisões. Era uma forma de democracia que vinha de baixo para cima e que tinha o poder de verdade nas ruas, nas fábricas e nos quartéis. Pois é, o governo provisório não estava dando conta do recado. A fome continuava, a guerra continuava. A panela que parecia ter aliviado a pressão começou a ferver de novo e com muito mais força. E foi nesse vácuo de poder, nesse caos todo, que um grupo mais radical começou a ganhar destaque. Dentro do movimento socialista existe uma divisão. Os mencheviques, que eram mais moderados, diziam: calma aí, a Rússia primeiro precisa se modernizar, ter um governo liberal, para só depois a gente pensar em socialismo. Já os bolcheviques, liderados por Lenin, tinham outra ideia. Não, a hora da revolução é agora e o poder tem que ir direto para os sovietes, para os trabalhadores. E a chegada de Lenin de volta à Rússia em abril de 1917 muda completamente o jogo. Ele volta do exílio com um discurso afiado, direto ao ponto, que falava exatamente o que as massas, cansadas da guerra e da fome, queriam desesperadamente ouvir. E aqui está a genialidade da estratégia de Lenin. Enquanto o governo provisório falava de acordos internacionais e eleições futuras, os bolcheviques vieram com um lema de 3 palavras que resolvia os 3 maiores problemas do povo: pão, para acabar com a fome; paz, para sair da guerra; e terra, o grande sonho dos camponeses. Era simples, direto e muito, muito poderoso. Então pensem bem, a cada soldado que morria no fronte, a cada dia de fome nas cidades, a teimosia do governo provisório em continuar na guerra só empurrava mais gente para o lado dos bolcheviques. Eles pareciam ser os únicos que tinham um plano de verdade. A frustração com o governo de fevereiro abriu caminho para uma nova revolução muito mais radical. E então, em outubro, acontece a segunda e definitiva explosão. Só que dessa vez, não foi algo espontâneo. Foi uma tomada de poder planejada. A Guarda Vermelha, que era a milícia dos bolcheviques, tomou os pontos estratégicos da capital: estações de trem, correios, pontes. O governo provisório, que já não tinha apoio de ninguém, simplesmente se desfez no ar. O poder agora era dos sovietes, liderados pelos bolcheviques. A revolução tinha vencido, mas construir uma sociedade completamente nova, do zero, teria um preço. E um preço bem alto, tanto no curto quanto no longo prazo. E uma vez no poder, os bolcheviques não perderam tempo. Com uma canetada, eles viraram a velha Rússia de cabeça para baixo. A terra foi entregue aos camponeses, o controle das fábricas foi para os operários e eles começaram a negociar a saída imediata da guerra. Ou seja, as promessas estavam sendo cumpridas. Mas é claro que a antiga elite não ia aceitar isso pacificamente. A Rússia mergulhou numa guerra civil terrível e sangrenta. De um lado, o Exército Vermelho, dos bolcheviques, defendendo a Revolução. Do outro, o Exército Branco, que era uma mistura de todo mundo que era contra eles e que ainda por cima recebeu apoio de outros países como Inglaterra e França, que estavam morrendo de medo daquela ideia de revolução se espalhar pelo mundo. Foram anos de uma guerra devastadora. No final, o Exército Vermelho venceu. E em 1922, sobre as cinzas do antigo Império Russo, nasceu algo que o mundo nunca tinha visto antes: a União Soviética. O resultado final da explosão daquela panela de pressão. E isso nos traz de volta à nossa panela. A explosão de 1917 prometeu igualdade e deu fim a séculos de opressão, entregando pão, paz e terra. Mas essa mesma explosão levou a uma guerra brutal e, décadas depois, a um regime autoritário que criou novas formas de opressão. A história nunca é simples, né? A panela explodiu, criou algo novo, mas a pergunta que fica até hoje é: a que custo?